Bom dia, bom dia. Bom dia, meus irmãos. Dia 24 de julho. Dia 24 de julho. 24 dias nessa batida, nessa pegada. 24 dias acordando com a Bíblia aberta, acordando com a palavra do Senhor aberta. Mas não como um religioso. Você chega em algumas casas e eles deixam a Bíblia aberta, na estante, em cima de um móvel. Normalmente Salmo 23 ou Salmo 91. E estamos acordando com a Bíblia aberta. Não apenas para que ela possa ficar ali aberta, mas para que ela possa ser lida, para que ela possa ser compreendida, para que possamos ouvir a voz de Deus. É interessante porque muitas pessoas falam assim, eu quero ouvir a voz de Deus. Mas a voz de Deus você vai ouvir através das palavras dele. A voz de Deus você ouve a partir das suas palavras. Então, é importante você que quer ouvir a voz de Deus começar a abrir a Bíblia. A Bíblia tem que ser um livro aberto, mas também um livro que seja lido. Se você tem uma Bíblia aberta, mas você não lê a Bíblia, você é de brincadeira. Sabe? É porque a voz dele está ali, os pensamentos dele estão ali. Agora, você quer ouvir os pensamentos de Deus através da vida de um homem, mas não quer ter intimidade com a palavra. Então, é tempo de reprogramar isso. Bem, e dia 24, irmão, essa semana tem sido muito abençoada. Eu falo para você que eu tenho sido muito abençoado, né, desde o primeiro dia, mas essa semana, né, os textos que nós estamos lendo aqui na Bíblia 365, as palavras que têm vindo, que têm ministrado as nossas vidas, têm sido palavras que realmente têm me despertado. Eu não sei você, né, se você está acompanhando aí a leitura dessa semana, eu quero que você compartilhe, coloque aí nos comentários como tem sido essa semana para você. Como tem sido as palavras que nós temos refletido aqui, meditado, ruminado, né? Como tem sido isso na sua vida? Compartilha aí comigo, coloca nos comentários. Você que está aí desde o primeiro dia, Deus te abençoe, que você continue, que a sua fome não diminua, que você não chegue no momento de saciedade. Os nutricionistas aí atuais, eles ensinam a viver a saciedade. Você come um pouco, se assenta, espera 20 minutos, e se depois de 20 minutos você ainda tiver fome, você se levanta e vai comer. Algumas pessoas, elas fazem a saciedade espiritual. Quando dá vontade de ler a Bíblia, elas colocam a Bíblia ali, espera 20 minutos. Se depois de 20 minutos ela tiver vontade de ler a Bíblia, ainda ela lê. Senão, ela não lê. E aí ela entra na distração, abre o celular, fica 5 horas navegando, rolando tela, mas não faz o que precisa fazer. Irmão, é hora de investir tempo naquilo que dá retorno. É hora de investir o seu tempo, gastar o tempo que você tem. É a moeda mais importante, é a moeda que Deus deu essa moeda para todos de forma igual. Tempo. Eu e você temos 24 horas no dia. Algumas pessoas podem pensar assim, Adriano, todo dia agora você acorda e vai fazer o que você está fazendo? É prazeroso. É algo que pode parecer que é difícil acordar todo dia, abrir sua Bíblia e ter um momento ali estudando a palavra do Senhor, ouvindo a voz de Deus. Pode parecer difícil, né? Mas no tempo isso se torna um prazer. E é algo que você não vai querer mais ficar sem fazer. Adriano, mas depois que eu ler a Bíblia toda uma vez, eu vou continuar fazendo? Elisa, bom dia, bem-vinda. Shalom, minha irmã, Deus abençoe seu dia. Então, o que acontece? Eu estou ali, muitas vezes você ainda está na fase do esforço. Você precisa se esforçar, sua carne não quer. E a maioria das vezes a carne não vai querer, irmão. É necessário esforço, intenção, né? Nós estamos vivendo, presta atenção, a gente hoje vive a era da inteligência artificial. Inteligência artificial, IA. Inteligência artificial. Agora, como cristão, como homem, como mulher, como pessoas, nós precisamos ter IA, só que não é inteligência artificial, é intenção e atenção. Nós precisamos ter intenção de fazer algo e atenção quando estamos fazendo algo. Porque não adianta eu querer fazer algo que eu não tenha atenção.
Eu posso muitas vezes ser intencional, mas não ter a atenção no que eu estou fazendo. Atenção de quê? Se eu estou aqui, que nem se você vem de manhã para poder participar, para poder aprender, para poder receber, esteja presente. O grande resultado que nós vamos extrair é aprender a estar atentos, presentes naquilo que estamos fazendo. Se eu estou presente fisicamente, mas o meu coração não está ali, eu não tenho retorno. Então é melhor você aprender a estar onde o seu coração realmente está. Agora, se você precisa estar em um determinado lugar e o seu coração não quer estar ali, você tem que batalhar contra o seu coração e ensinar a ele que ele não vai fazer só o que ele quer, mas que ele vai ter que fazer aquilo que é necessário. Então, isso é ser intencional. Então, vivemos a era da inteligência artificial, mas também vivemos uma era onde você precisa de intenção e de atenção. Tá entendendo? Coloca nos comentários, então, a palavra IA, né? Coloca essa sigla, IA, porque você vai começar a se tornar uma pessoa que vai desenvolver IA. Coloca nos comentários, IA, e nós já vamos iniciar esse dia. Cafezinho para despertar. Bora. Vai no comentário, não, vai aqui no aviãozinho. Manda isso aí para umas 50 pessoas. Tínhamos aqui um bom número de pessoas que tinham começado, mas elas já estão ficando ausentes. Mas o tempo vai trazer elas de volta. Deus vai continuar falando. A palavra, uma vez que ela é liberada, ela não volta vazia, irmão. Uma vez que você aprende a amar a palavra do Senhor e ela penetra na sua vida, essa palavra, ela continua trabalhando. Por isso é interessante você entender que quanto mais tempo você investe na palavra de Deus, sabe o que acontece? Essa palavra, ela continua dando retorno na sua vida. Ela continua dando retorno. Até quando uma pessoa se desvia, ela se afasta dos caminhos do Senhor, essa palavra continua falando ao coração dela. Te falo por experiência. Eu fui alguém que se afastou dos caminhos do Senhor por mais de 10 anos. E mesmo estando afastado por mais de 10 anos, tinha dia que eu estava envolvido numa mesa, sentado numa mesa, mexendo com drogas. 2, 3, 4, 5 horas da manhã, a noite toda mexendo com droga. E ali não tinha um evangelista, não tinha um pastor, não tinha ninguém para poder falar de Deus para mim. Mas ali, sentado num lugar impróprio, com pessoas impróprias, fazendo coisas impróprias, ainda assim o Espírito Santo falava ao meu coração. Falava, você não foi feito para isso. Quantas vezes acordava deitado numa cama, num motel, com uma mulher, e olhava, e o Espírito Santo ali, quando falava, você não foi feito para isso, você não deveria estar aqui. Quantas vezes, sentado numa mesa de bar, bebendo, sozinho muitas vezes, ali, sabe, numa desilusão, com o coração desesperado, sem esperança nenhuma, quantas vezes ali o Espírito Santo estava presente falando para mim, você não foi feito para isso. Por quê? Porque a palavra um dia entra, irmão, e ela não sai mais. Ela não sai mais. Então, quer fazer algo que realmente vai dar retorno para você durante toda a sua vida, aprenda a amar, a ler, a mastigar, a ruminar a palavra do Senhor. Então vamos lá. No dia de hoje, o que a gente está vendo aqui? Nós estamos estudando a passagem de 2 Crônicas. E o que está falando nessa passagem? Ontem nós encerramos mostrando ali o filho de Salomão que recebeu o trono. E hoje nós vamos continuar vendo sobre ele. Qual que é o título para hoje? O título para hoje é por isso. É por isso mesmo, Elisa. Gastar tempo, não é gastar, é investir, porque dá retorno. O título para hoje, chamados para conquistar, servos de Deus ou escravos do sistema? Quem é você? Deus nos chamou para conquistar. Agora veja, eu vou ser servo de Deus ou vou ser escravo do sistema? Eu não consigo fazer dos dois âmbitos. Eu preciso escolher para onde e por quem eu vou caminhar. 2 Crônica 22, capítulo, 2 Crônicas 11, no verso 4. Vamos lá. O texto fala assim: assim diz o Senhor, não lutem contra os seus compatriotas, voltem para casa, pois eu mesmo fiz isso acontecer. Presta bem atenção. Estava acontecendo uma guerra entre
as tribos de Israel. E nessa guerra o que acontece? O Senhor vem e ele libera a sua voz ali. Ele fala assim, ó, assim diz o Senhor, não lutem contra os seus compatriotas. Voltem para casa, pois eu mesmo fiz isso acontecer. Então tinha uma divisão acontecendo. Nessa divisão tinha uma briga, tinha uma guerra que estava sendo estabelecida. Deus ele vem no meio da guerra e ele declara, ei, pare a guerra, essa guerra cessa. Eu não quero que vocês vão adiante com essa guerra. Agora faça o seguinte, paralisem isso e cada um volta para sua casa e entenda que foi eu que fiz isso acontecer. Presta bem atenção nisso, porque Deus falando que foi ele que fez uma guerra acontecer. Deus falando que foi ele que fez uma divisão acontecer. Ontem nós vimos, essa semana nós vimos isso, né? Se eu não me engano, segunda ou terça-feira. O que acontece quando Salomão morre, ele coloca seu filho no trono. Seu filho Roboão foi colocado no trono. Quando aquele jovem chega ao trono, o que acontece? O reino de Israel tinha 12 tribos. E da noite para o dia, aquele jovem, por não ouvir o conselho certo, ele perdeu 11 tribos do seu reino. É como se ele tivesse perdido 11 cidades, o reino dele fosse 12 cidades, e de um momento para o outro, apenas porque ele não soube ouvir o conselho certo, ele perdeu 11 cidades do seu reino. Quem vê aquilo, o que acontece? Uma divisão, um racha. Só que aquilo não acontece por obra do inimigo. Não foi o diabo trabalhando, não. Não foi. Aconteceu por quê? Porque aquilo era a vontade de Deus. Se você volta e vê o final da vida de Salomão, você vai compreender isso melhor. Mas por que é interessante frisar isso aqui? Havia uma guerra, segundo a Crônicas 11, no verso 4. Deus aparece e fala assim, chega de lutar, é hora de voltar para sua casa. Vocês são compatriotas, não lutem. Vocês são do mesmo povo, para com isso. Volta para sua casa. Só que Deus pega e fala assim, pois eu mesmo fiz isso acontecer. Essa divisão vem de mim. Esse racha foi eu que fiz, não foi vocês. Não foi o inimigo. Então, é necessário ter discernimento. Por quê? Muitas vezes nós colocamos a culpa no inimigo de algo que não é dele. Porque nós olhamos falando assim, quem fez isso foi o diabo. Será que foi mesmo? Será que foi mesmo? O que nós vamos aprender? Quando Deus ordena recuar, a honra em obedecer. Muitas batalhas parecem legítimas, mas foram permitidas por Deus para redirecionar destinos. Então, por que Deus pode permitir uma batalha? Por que Deus pode permitir uma situação que parece adversa, que aparentemente pode parecer obra do inimigo, mas se você for discernir, você pode descobrir que não foi Deus que fez aquilo, que não foi o inimigo que fez aquilo, mas o próprio Deus. Para redirecionar o destino. Porque o destino, quando está se perdendo, Deus fala assim, eu vou trazer de novo, eu vou alinhar novamente. Então, isso por quê? Para que as pessoas não se extraviem do seu destino. Aí uma pergunta para você aqui. Você está lutando guerras que Deus já encerrou? Irmão, sabedoria é lutar uma guerra legítima. Tem pessoas envolvidas em guerras que Deus não está nessa guerra. Essa guerra já foi encerrada. Fim, the end. Mas tem pessoas que estão ali ainda lutando essa guerra. Então, é sábio começar, saber fazer a leitura do tempo da guerra. Quando você não sabe fazer a leitura do tempo da guerra, você pode sofrer penalidades. A palavra fala que quando Davi cai com Batseba, era o tempo que os reis saíam para a guerra. Então, existe um tempo de guerrear. Davi tinha um tempo para sair para a guerra. Aí, no tempo de ir para a guerra, Davi ficou no palácio, ficou desfrutando, ficou olhando aquilo que ele não deveria olhar. E quando você olha aquilo que você não deveria olhar, veja bem, toda a tentação ela começa pela visão ou pela audição. Você tem duas portas de entrada, visão e audição. Então, cuidado, porque você pode estar no lugar errado, e no lugar errado você vai ver o que você não deve ver e ouvir o que você não deve ouvir. Quando isso acontece, você corre o sério risco de se desviar do seu destino e precisar ser redirecionado pelo próprio Deus. Então, você está lutando guerras que Deus já encerrou? O que nós vamos aprender aqui? Obedecer à direção divina pode salvar destinos inteiros. Deus falou assim, acabou a guerra, é hora de voltar para sua casa. Fui eu que fiz isso. Aqueles que ouviram
foram abençoados. Agora, aqueles que quiserem insistir em uma guerra que Deus já estabeleceu o fim, eles podem colher uma sentença contrária. A vontade de Deus é mais estratégica do que a força dos homens. Ter a estratégia de Deus é mais poderoso, irmão. Entender qual é a vontade de Deus na estação e caminhar na vontade de Deus naquela estação é mais poderoso do que qualquer estratégia humana e do que qualquer força humana. Daqui a pouco você vai entender isso melhor. 2 Crônicas 11, no verso 14. Os levitas abandonaram as suas pastagens e seus bens e se mudaram para Judá e para Jerusalém. O que isso vai falar? O chamado autêntico. Quando os fiéis deixam tudo pelo altar. Quando que isso vai acontecer? Né? Quem serve no altar não negocia a presença por conforto. Quando pessoas são chamadas ao ministério de tempo integral, a viver pela obra, a doar a sua vida pela obra, o que acontece? Quem serve no altar não negocia a presença e nem o conforto. É a pessoa que entende que a presença de Deus ela é valiosa, e se Deus está te chamando para a obra, para ficar de tempo integral, porque todos nós somos filhos, também somos servos, só que veja bem, a maneira como Deus pode ter chamado a maioria de nós a servir é no mercado, porque existem 7 áreas de influência da sociedade, existem os 7 montes, as 7 esferas da sociedade, por onde a sociedade é influenciada, é impactada. Então, sabedoria é você saber discernir qual foi a área da sociedade que Deus te chamou a servir. Porque algumas pessoas foram chamadas a servir dentro da igreja, através da igreja. A grande maioria de nós fomos chamados a servir nas áreas da sociedade. Se você for ver sua vocação, sua capacitação, aquilo que você carrega, a área onde você é mais influente, muitas vezes não é dentro do prédio da igreja, mas fora do prédio da igreja. Então, quando você sabe fazer essa leitura do lugar por onde Deus te chamou, isso, irmão, é muito importante, sabe? Porque você pode ser uma pessoa que tem muito potencial e está querendo florescer no lugar errado. Então, plantar uma semente que tem muito potencial no lugar errado, na terra errada, é abortar essa semente. Não é por insistência. É você saber reconhecer qual é a terra que Deus te chamou. E a terra, muitas vezes, ela tem o nome de uma esfera da sociedade. Se você foi chamado para a área da educação e tenta florescer na religião, você pode morrer. E vice-versa. Se você foi chamado para o monte da religião e quer florescer na educação, você também vai ficar travado. Se você foi chamado para o monte dos negócios, mas quer florescer na área da família, cuidado. Então, é sabedoria reconhecer qual tipo de semente eu sou, mas qual tipo de solo também eu tenho que ser plantado, para que eu me lance verdadeiramente no solo certo. Porque a semente certa no solo certo traz uma ativação e essa ativação vai liberar, sabe, o potencial. Potencial, como eu disse ontem, se chama pode ser. Não significa que quando eu falo potencial, algumas pessoas quando começam a ouvir a palavra potencial, elas vibram, elas ficam alegres. Sim, pode ficar. Todos nós temos potencial, mas tem algo. O potencial é o pode ser. O já é quando você entende o tipo de solo que você tem que ser plantado, porque você é um tipo de semente e é colocado naquele lugar e isso explode. E dentro de você começa a sair a grandeza que foi depositada. Presta atenção. Existe o lugar certo para florescer. Existe o lugar certo para a sua vida dar certo. Sua vida não vai dar certo em qualquer lugar. Ela vai dar certo no lugar certo, no solo certo. Só que para isso você precisa entender o tipo de semente que você é. E de repente, você fala assim, eu já peregrinei, mestre. Eu já passei por alguns lugares, mas eu ainda não encontrei o lugar certo. Não desista. Não desista. Amém? Agora, voltando aqui o texto de 2 Crônicas 11, no verso 4. Você está onde a glória de Deus habita, ou onde o conforto te aprisiona. Existe um lugar onde a glória de Deus se manifesta, irmão. Você precisa
aprender a fazer a leitura, porque muitos querem viver como historiadores de Deus. O que é um historiador de Deus? É alguém que conhece a história de Deus, que sabe tudo por onde Deus já passou. Você tem que migrar. Eu declaro isso sobre a sua vida, que você vai migrar, você vai transicionar, você vai se atualizar de um historiador para um caçador. O historiador é alguém que vive da história. Você pode até conhecer a história de Deus, os lugares onde Deus visitou, onde a presença se manifestou. Mais importante do que isso é você saber onde Deus está hoje, o que Ele está fazendo hoje, como Ele está movendo hoje, como Deus está se manifestando hoje. Isso é ser um caçador. Quantos estão entendendo? Coloca aí, você é caçador ou historiador? Coloca nos comentários. Quem é você? Você é alguém que vive da história ou é alguém que vive da caça? Você acorda e faz como a corça. Assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma busca a ti, clama a ti. A corça que anseia, a corça no meio de uma selva, ela respira e ela sente o cheiro das águas. Irmão, nem eu e nem você conseguimos fazer isso. Precisamos estar muito sensível para sentir cheiro das águas. Agora a corça sente o cheiro das águas e nós podemos sentir a presença. Você é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. O seu espírito é sensível a Deus. E de repente ele está insensível. Mas continua vindo aqui pelas manhãs. Vamos junto aqui construir esse tempo de sensibilidade. Onde você vai estar sensível à voz do Senhor. E você vai perceber como haverá recorrências da voz de Deus falando com você. Muitas vezes no mesmo texto que nós estamos lendo. Como vai acontecer as incidências? Você vai falar assim, eu li isso, eu ouvi isso pela manhã e continuei ouvindo isso 2, 3, 4 vezes ao longo de dias, semanas. E quando isso acontece, é porque Deus quer que você compreenda aquilo, Ele quer comunicar algo com você ali que você ainda não viu. Agora veja bem, a fidelidade ao chamado vale mais do que a estabilidade geográfica ou material. Ser fiel ao chamado é muito mais importante do que ter uma estabilidade geográfica. Então, irmão, veja bem, nós não somos dessa terra, estamos nessa terra. Estamos aqui de passagem como peregrinos. Então, não queira se fixar em um lugar onde Deus não quer mais você. Se Deus te chama a se mover, aprenda a se mover. Aprenda a desmontar o acampamento. Mas eu vou deixar tudo para trás. Ei, volta lá em Noé. Noé, ele ficou 40 anos construindo uma arca. 40 anos construindo uma arca. Depois de 40 anos construindo uma arca, deu muito trabalho. Foi muito esforço. Depois de 40 anos construindo aquilo, quanto tempo ele utilizou aquilo? Ele utilizou o tempo necessário, que foi o tempo do dilúvio. Quando o dilúvio cessou, ele saiu da arca, abandonou a arca e foi viver a vida dele. Transicionou. O tempo mudou. Ele não ficou ali, mas eu gastei 40 anos da minha vida fazendo isso. Eu não posso abandonar. Não, Noé abandonou a arca e foi viver a vida. Então, por mais que você possa ter construído alguma coisa no lugar geográfico onde você está, não fique preso a isso. Porque quando você se prende àquilo que você construiu em um determinado lugar, você estabeleceu para você um bezerro de ouro. O bezerro de ouro. E o bezerro de ouro, ele está onde? No seu coração. É uma adoração direcionada a uma coisa errada, a uma pessoa errada. Não permita que o seu coração se desconecte do Senhor. O altar ainda separa pessoas autênticas de pessoas convenientes. Os autênticos, eles amam aquilo que Deus os chamou a fazer. Eles estão entregues àquilo que Deus os chamou a fazer. Eles dão a vida por aquilo que Deus os chamou a fazer. Agora, pessoas convenientes não, elas querem fazer quando é confortável. E o chamado não é confortável. O chamado de Deus não é conforto. 2 Crônicas 12:10. O texto fala o seguinte, né? Mais tarde, o rei Roboão fez escudos de bronze para substituí-los. O que acontece? Salomão, quando ele estava construindo
O templo, ele tinha tanto ouro, irmão, tinha tanta matéria-prima na época, que ele construiu escudos de ouro maciço. Tinha escudo que pesava quase 8 quilos e tinha escudo que pesava 3,6 quilos, quase 4 quilos. O que acontece? Por um momento houve uma invasão e as pessoas que invadiram a Israel, elas entraram no templo e tomaram os escudos de ouro, ouro puro. Aqueles escudos foram tirados. Aí o que acontece? O filho de Salomão, que estava no reino agora, Roboão, sabe o que ele faz? Ele faz escudos de bronze para substituir. Não sei se você já viu aliança de bronze, aliança de moeda, né? Ela aparentemente tem cor de ouro, ainda mais se ela for polida. Porque se ela tiver muito tempo parada, ela fica emboatada, ela perde o brilho, ela fica com cor de metal. É feio. Mas o bronze polido, ele tem a aparência de ouro. O que isso vai falar aqui para mim e para você? Veja bem, o ouro da glória se perdeu pela infidelidade. Quando eles pararam de fazer o que tinham que fazer, o ouro da glória de Deus se perdeu. Porque o ouro que tinha ali no escudo, mestre, que coisa, sabe? Eles tinham escudo de ouro, sim, eles tinham escudo de ouro. Como eu falei na segunda-feira, quando nós começamos a leitura dessa semana, o templo de Salomão, irmão, ele era um templo, ele tinha tanto luxo, tanta riqueza, tanta sofisticação para a época, que a maioria das pessoas hoje, que dizem que não são religiosas, mas são, se pisassem lá, caía dura. Falar assim, que loucura. Sabe? O Judas que há dentro de você ia se manifestar quando entrasse dentro do templo de Salomão. O Judas que tem dentro de nós se manifestaria ali. Você está entendendo? Porque o templo era luxo, era riqueza, era prosperidade, assim, nível astronômico. Irmão, os escudos eram de ouro. As colunas, tinha coluna de 8 metros que era de bronze. Tinha querubins que as asas dele, vários stories, eu vou colocar algumas imagens lá hoje, só para você entender a dimensão da construção. Tinham querubins que eram gigantes, as asas, uma asa de um lado, assim, ó, a asa dele de um lado tinha 4,5 metros de asa, pegando da parede até no querubim. Aí ele vinha até aqui, tinha 9 metros, acho que era 9 metros o salão, 4,5 metros aqui, uma coisa louca. 4,5 metros da outra asa, e as asas dele se tocavam. Se tocavam. Era luxo. Aí, imagina, o ouro que foi gasto ali, toda essa riqueza comunicava da parte de Deus, comunicava da presença de Deus. O ouro fala da glória de Deus. Porém, quando o ouro foi roubado, ele foi roubado pela infidelidade, porque aqueles que estavam servindo não foram fiéis ao seu serviço. Aí a consequência disso, Roboão tentou manter a aparência do ouro usando bronze. Ele tentou viver de aparência. Ele quis mostrar que ainda tinha ouro, mas na verdade não era ouro. O que isso vai falar para mim e para você hoje? Muitos hoje caminham com a aparência de honra, mas sem a substância espiritual. Você olha para o irmão e fala assim, parece que é crente, parece que é filho de Deus, parece que é honesto, parece que é reto, parece que é verdadeiro, parece que é uma pessoa que honra, mas debaixo dessa camada superficial existe uma verdade. E qual é essa verdade? Essa verdade ela é revelada no tempo. Porque o ouro, ele tem substância. Agora, o bronze, ele pode por um tempo parecer ouro, mas no tempo ele é revelado. Uma pergunta para você, você tem tentado parecer consagrado ou você realmente está sendo separado para o Senhor? Você vive de aparência ou você vive de substância? Você é de verdade ou você é pura maquiagem? Quem é você? A sua vida com Deus é uma na frente das pessoas e outra nos bastidores? Quem é você? Quem é você, irmão? Essa é a pergunta que você precisa se responder. Eu sou de verdade? Quando eu fiquei afastado dos caminhos do Senhor por 10 anos. Em 2003, eu falei assim, não aguento mais.
Tinha 10 anos que eu estava afastado dos caminhos do Senhor. Me afastei com os 16 e voltei aos 26. E quando eu voltei, eu trabalhava num lugar onde as pessoas conheciam meu velho homem, os hábitos do velho homem. Eu bebia, fumava, eu saía, eu me prostituía, eu era zoado. Aí, quando eu veio 2003, Deus me pegou, eu falei, pai, eu vou voltar. Me pegou no final de 2002 e voltei. Eu falei, vou começar 2003, eu vou abandonar tudo e eu vou mudar minha vida, eu não aguento mais. Eu voltei. E no lugar que eu trabalhava, eu comecei a levar uma Bíblia para lá. E o que acontece? Eu tinha, durante o dia, alguns momentos onde eu ficava ocioso. E não tinha celular como a gente tem hoje, não, essa tecnologia em 2003, ela era muito diferente ainda. Porém, o que acontece? Para otimizar meu tempo, eu falei, eu tenho tempo, então o que eu vou fazer? Eu vou levar uma Bíblia, eu tinha uma Bíblia velhinha que minha mãe tinha me dado, que eu tinha guardado nesse tempo, que eu estava perdido como filho pródigo. Aí o que eu peguei? Eu levei essa Bíblia e comecei a ler a Bíblia nos momentos que eu ficava ocioso. Então, as pessoas do meu convívio ali do trabalho, que conheciam a minha maneira de viver antiga até 2002, quando elas começaram em 2003 me ver, sabe, mais, mais sério, mais focado, e principalmente com a Bíblia na mão, sabe o que começou a acontecer, irmão? Eu comecei a ouvir chocarrices. Eu comecei a... Hoje seria bullying, né? Elas começaram a zombar de mim. Elas olhavam para mim e falavam, agora você é crente, agora você é homem de Deus. Depois de fazer tudo que você fez, de uma hora para outra você vai pegar a Bíblia e vai ficar agora aí, toda hora que puder, lendo a Bíblia. Irmão, aquilo me doía por dentro. Me doía, sabe por quê? Não é porque simplesmente por aquilo que elas estavam falando. É porque eu entendia que aquilo que eu tinha vivido até ali, eu precisava desfazer aquilo. E as pessoas estavam achando que eu estava brincando com Deus. Justamente quando eu decidi levar a Deus a sério. Então, vozes de pessoas que estavam próximas de mim começaram a zombar de mim. Por dentro eu ficava muito chateado. Eu falava assim, Deus, me dá força, me dá graça para fazer essas pessoas engolirem as suas palavras. Eu não estou brincando de ser crente aqui. Eu não estou brincando de querer ter o Senhor aqui. Eu quero realmente mudar a minha vida, mas eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor. E o tempo vai falar. Irmão, e se passaram 22 anos. 22 anos. Deu ROI, deu retorno, deu retorno. Valeu a pena, valeu a pena. Aqueles que antes falaram, se calaram, sumiram. O que vai acontecer quando você começa uma caminhada com o Senhor, de verdade, e os críticos se levantam? Deixa os críticos falar. Os críticos são como cachorros que latem quando você passa. Críticos são cães que latem quando você passa. Já viu quando você passa na rua? De bicicleta, de carro, de moto, e tem aqueles cachorros loucos que quer correr atrás e morder? Pois é, seus críticos são cães que estão latindo quando você passa. Você não deve parar para discutir com os cães, mas você deve continuar caminhando e avançando. Eu oro para que você mantenha seu foco. Não importa hoje quantos cães estão latindo à sua volta, latindo pelo seu nome, latindo, tentando chamar a sua atenção, que você se mantenha focado, que você não se distraia, que você olhe para frente e continue caminhando, amém? Está comigo, irmão? Não pare quando os cães começarem a latir, e você vai continuar a crescer e avançar naquilo que Deus tem para a sua vida. Agora, o que nós entendemos aqui? Sabe, Elisa, com essa passagem onde Roboão faz os escudos de bronze? O que substitui a glória não sustenta o reino. Não existe substituto para a glória de Deus. Entenda isso. Não existe substituto para a glória de Deus. A glória de Deus, ela é insubstituível. Irmão, só que hoje nós vivemos uma época onde as pessoas colocam tanta coisa em um ambiente para realmente deixar um ambiente mais sofisticado, requintado, só que muitas vezes estas coisas que estão sendo colocadas ali, elas geram sensações, como diz Esther,
elas geram sensações, elas geram distrações, elas geram dopamina. Você precisa entender um pouco sobre dopamina, sobre os estímulos, porque muitas vezes o que acontece? Estamos em ambientes tão carregados de estímulos que a única coisa que não tem ali, que as pessoas muitas vezes não percebem, por tantos estímulos que elas recebem, é a presença de Deus. E o que substituir o ouro que fala da glória por bronze? É isso. É conseguir permanecer no lugar quando a glória foi removida e ficar ali porque tem algo que parece presença. Tem algo que parece que é de Deus. Só que veja bem, Deus não se impressiona com brilho falso. Isso pode impressionar o homem, mas o brilho falso não impressiona o Senhor. Não impressiona. Irmão, ele é a própria luz. Ele é a própria luz. Ele é a brilhante estrela de Davi. Jesus, ele é a luz do mundo. Você acha que ele vai ficar preso a um brilho falso? Agora veja bem. Ontem, eu amo esse texto. Deixa eu pegar ele aqui. Salmos. Salmo de Davi. Meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. É a oração de Davi. Davi, em uma das suas orações, em um dos seus momentos de clamor, ele fala assim: o meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Quando andares em trevas, não temas, porque Deus é a própria luz. Ele é a própria luz, irmão. Então, se eu tenho um Deus que ele é a própria luz, ele carrega o próprio brilho, ele é mais brilhante do que o sol. Presta atenção, para que eu vou viver na falsidade do bronze? Para que eu vou me deixar ser levado e guiado por estímulos? Porque, de repente, até hoje você é uma pessoa que precisa do estímulo para poder realmente reagir à presença. Então, presta atenção, muitas vezes você está num ambiente, o ambiente tem tanta luz, tem tanta fumaça, tem tanta tecnologia ali, sabe? É um ambiente tão carregado de estímulos que você é tão estimulado durante uma reunião que você nem percebe que muitas vezes ali não tinha a presença de Deus. Cuidado para não ser seduzido e enganado com aquilo que parece, mas não é. Aprenda a desenvolver paladar pela presença, sentidos, os seus sentidos espirituais, eles possam ser aguçados ao ponto de você reconhecer a presença de Deus. Mestre, qual é o sentido? Você tem visão, você tem audição, você tem olfato, tem paladar e tem tato. 5 sentidos naturais. Assim como nós temos sentidos naturais, nós temos sentidos espirituais. Você começa a perceber a Deus pelos seus sentidos. Qual sentido? Muitas vezes vai ser pelo tato. Você vai chegar no ambiente, você vai falar, Deus está nesse lugar. Você vai sentir. A sua pele vai comunicar isso. Que tem algo diferente ali. E você vai prestar atenção e vai perceber. A presença de Deus está naquele lugar. Está entendendo, irmão? Se você está entendendo, você fala, porque senão eu não vou falar os outros 4, não. Fala assim, sensível. Coloca aí nos comentários, sensível. Precisamos desenvolver essa sensibilidade. Quem não tem sensibilidade para a presença é enganado pela aparência. Quem não desenvolve a sensibilidade para a presença de Deus, sabe, Elisa, é enganado pela aparência. Compra pela aparência. Tem lugares que você vai chegar que a presença não está ali, mas a palavra está ali, está sendo falado algo de Deus. Você fala assim, se tem Bíblia, tem Deus. Nem todo lugar que tem a Bíblia aberta tem a presença de Deus. Tem casas, como eu disse no início, tem lugares que você chega, casas que você chega, tem uma Bíblia aberta. A página está até amarela, de tanto tempo que aquela página está aberta naquele lugar. Mas a presença de Deus não está ali. Não significa, isso não quer dizer nada.
A Bíblia pode estar aberta ali, mas ninguém leu aquela Bíblia. Ninguém se alimentou daquela Bíblia. Ninguém guardou aquela palavra. Ninguém entendeu, ninguém ouviu a voz de Deus que está sendo dita através daquela palavra. Alguns lugares, veja bem, a Bíblia está aberta no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas aquela casa não tem Deus como pastor. Por quê? Porque Deus só pode ser pastor de quem Ele é Senhor. Ele só é pastor de quem Ele é Senhor. Então, se Deus não é Senhor na sua casa, Ele não pode ser pastor na sua casa. Ei, vem para o mundo real. Sai do mundo de Bob. Sai do mundo de fantasia. Deixar a Bíblia aberta, irmão, não quer dizer nada. Aprenda a ler, aprenda a ruminar, aprenda a praticar a palavra. É isso que a gente está aqui buscando fazer. Estamos há 24 dias e vamos ficar aqui 365 dias. Então, venha, volte amanhã, volte depois de amanhã, porque essa palavra, uma vez que ela entra na sua vida, ela continua rendendo, ela dá ROI, ela dá retorno. A palavra, ela é como um fermento que quando ela entra na sua vida, ela não para de crescer. Ela não para de crescer. Você vai tentar tirar a palavra de você, você vai tirar um pedaço de você, vai doer, você vai falar, não vou tirar. Palavras são como flechas, eu declaro isso sobre a sua vida. Cada vez que você vier aqui um dia pela manhã, as palavras que são liberadas aqui são flechas. Você já viu uma flecha, o poder que é? A flecha, uma vez que ela entra, você tenta tirar, dói, machuca. Aí você fala, eu vou deixar. Então deixe a palavra dentro de você, estabelecida em você. Deixe essa palavra crescer em você. Você não é convencido pelo que o Adriano fala. O Adriano aqui é apenas um mensageiro, é apenas a voz que está sendo aberta para falar. Mas o que acontece? O que você precisa entender, o meu papel aqui não é te convencer. Eu falo, mas o Espírito que está por trás da palavra é ele que tem que te convencer. E é o Espírito Santo que te convence. O problema é que muitas vezes as pessoas querem ocupar o lugar do Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus, não é o homem. Mas tem homem que é tão convencido que ele ia falar assim, eu consigo fazer até o que o Espírito Santo faz. Aí ele perdeu. Vocês estão comigo? Deus não se impressiona com o brilho, irmão. Então, sabe, só que Deus não tem problema também de fazer você brilhar. Deus não tem problema em fazer você brilhar. Ele pode fazer você brilhar? Pode. Quer brilhar muito. Quer ser uma pessoa brilhante nesse ano e nos outros anos da sua vida? Quer brilhar? Fala comigo se você quer brilhar. Escreve aí a palavra brilho. Aí eu vou te ensinar como que você brilha. Você vai se tornar uma pessoa brilhante. Você vai ser uma pessoa que onde você chegar as pessoas vão falar assim, existe uma luz na sua vida. Quando eu olho para a sua vida, eu vejo luz, eu vejo graça, eu vejo glória, eu vejo presença de Deus. E deixa eu te falar, isso não é maquiagem que você consegue comprar. Isso é um estilo de vida que você constrói. Sabe, Elisa, esse brilho que eu estou falando aqui, esse brilho da glória que cresce na minha vida, na sua vida, que vai crescer ao longo desse ano, ao longo desses 365 dias, ele vem através do servir. Quando você entende e se coloca na posição de servir, o servir libera brilho, libera glória, libera a presença de Deus na sua vida. O que Deus coloca em você não é para você. Tudo o que Deus coloca na sua vida, derrama na sua vida, a graça de Deus na sua vida, não é para uso próprio. Entenda isso, Deus coloca dons na vida de homens, dons espirituais. Todo homem tem talento natural, ele tem habilidades que ele vai desenvolver, sabe, Elisa? E ele tem dons espirituais. Como que eu vou, sabe? O talento natural vem de berço. Você nasceu com ele. Você, Elisa, né? A Esther que está aí, quem mais está aí? Né? Você que está assistindo, que assiste a gravação, o que acontece? Você tem algo natural que Deus te deu de berço. Isso se chama talento. Você sabe fazer coisas que eu preciso me esforçar para fazer. Mas você sabe fazer, para você é natural. Você não faz força. Agora presta atenção. Tem as habilidades. As habilidades a gente compra. Você compra um curso, você compra um livro, você compra um treinamento. Então, ali é para quê? Para desenvolver uma habilidade. E a terceira coisa que nós temos, que todo aquele que nasce de novo tem, bom dia, Kel, seja bem-vinda, dons espirituais. Então, os dons espirituais, nós temos uma tríade. Talentos, habilidades e dom. Deixa eu te contar. Esse é o verdadeiro TDAH. Esse é o verdadeiro TDAH. Talento, dom
e habilidade. Então, quando você fala assim, eu tenho TDAH, eu vivo no meio hoje que toda hora um vira e fala assim, eu tenho TDAH, o meu TDAH é avançado. O meu TDAH é avançado. Eu tenho talento, dom e habilidade. Tá entendendo? Coloca aí, TDAH. Talento, habilidade e dom. Isso é TDAH, irmão. O TDAH do céu é esse. Para de se esconder atrás do TDAH. É uma modinha. Eu tenho TDAH. Talento, habilidade e dom. É isso que Deus colocou na sua vida. Agora, eu sou distraído, eu não tenho foco. É porque não entendeu algo que gosta, não entendeu algo que ama, não entendeu algo que realmente você tem que focar. A sua única coisa. Se você estiver fazendo a sua única coisa, esse TDAH, aí ele vai sumir. Talento, dom e habilidade, é isso. É isso, irmão. Então vamos lá. 2 Crônicas 12, no verso 6. A humilhação estratégica, o arrependimento que atrai alívio. O que está acontecendo aqui? Presta atenção, Esther. Então os líderes se humilharam e disseram ao Senhor, o Senhor é justo, lhes darei algum alívio. Eles estavam sendo atacados, e no ataque, o povo de Deus é meio sem vergonha. Quando as coisas ficam boas, eles dão um passo para trás. Eles vão fazer o que eles querem, eles vão buscar outros deuses, e quando eles começam a fazer isso, eles se desviam. Quando eles se afastam do Senhor, o que acontece? Eles começam a sofrer as consequências. A dificuldade vem, os inimigos vêm, os ataques vêm. Aí o que acontece? Eles entendem assim, é porque a gente se afastou do Senhor. Então o que a gente tem que fazer? Vamos abandonar isso e vamos voltar a buscar o Senhor. Foi isso que eles fizeram aqui. E eles voltaram a buscar o Senhor. Eles começaram a se humilhar. Aí o que Deus fala? Eles se humilharam e disseram, o Senhor é justo. Aí Deus pega e fala assim, eu vou trazer alívio para o meu povo. Deus é misericordioso, irmão, mas ele não é bobo. Deus é misericordioso, mas ele não é bobo. Deus responde ao coração quebrantado. O caminho do retorno começa com reconhecimento e humildade. Arrependimento é abandonar o caminho errado. É metanoia, é mudar a forma, é mudar o que eu estou fazendo. Não é remorso. Remorso é choro sem arrependimento. E na nossa geração tem muita pessoa que vive de remorso. Remorso é choro sem arrependimento. Então, arrependei-vos. O arrependimento gera transformação. O remorso leva muitas vezes a pessoa para a forca. Judas não se arrependeu pelo que fez com Jesus. Ele vendeu Jesus. Judas teve remorso. Remorso te leva para a morte. Eu choro, mas eu não estou recomeçando, eu não estou experimentando vida. Sabe por quê? Porque não é arrependimento, é remorso. Remorso continua a gerar morte dentro de você. Não é choro, querido. Não é questão de quantos litros você chora por dia, não. Entende isso? O choro é manipulativo. Tem pessoas que vão chegar até mim, você chorando, mas é tudo, sabe? Manipulação. Manipulação. Aprenda a fazer a leitura disso também. Que Deus te dê sensibilidade e discernimento espiritual para entender quando é verdade e quando é mentira. Você pode escutar a mesma pessoa falando a mesma palavra, a mesma frase, a mesma declaração, mas muitas aquilo vai vir como um eco, mas por uma ou duas aquilo vem como verdade. Onde tem verdade tem substância, tem vida. Está entendendo? Agora veja bem, você está disposto a se humilhar antes que a destruição te ensine? Porque se você errou, reconheça. Reconhecer é arrependimento. O arrependimento é importante. O orgulho atrai juízo. A humildade atrai alívio. Deus falou, eu vou aliviar o meu povo. Porque ele olhou e falou, eles estão se arrependendo. Eu não sei o que você precisa se arrepender de repente nesses dias. O que você sabe que você fez de errado, mas você está esperando o tempo consertar.
O tempo não conserta as coisas, irmão. Ele as prolonga. O tempo estica aquilo que é errado na nossa vida. Se você fez errado, sabedoria é você se arrepender. Se você é casado, acho que você entende isso um pouquinho melhor. Porque veja bem, se você pisa na bola com seu cônjuge, não adianta você esperar o tempo consertar aquilo. O que conserta aquilo é você sentar, olhar nos olhos e falar assim: eu errei, me perdoe. Eu estou arrependido de ter feito o que fiz, de falar o que fiz. Arrependimento gera transformação. Por que muitos casamentos vivem azedos? Qualquer coisa dá faísca. Pode ser... Presta atenção. Você olha e fala assim: que casamento bonito. Parece ouro na aparência. Por quê? Você fica pouco tempo com aquela pessoa. Você convive pouco tempo com aquela pessoa. Aí, aparentemente é ouro. Mas se você ficar um pouco mais de tempo, você vai ver que a aparência do ouro era falsa. Na verdade, era bronze. Não tinha substância. Tem muitos relacionamentos que são assim. Eu fico muito triste de ver isso. E pessoas que na frente dos outros dão a mão, conversa docinho, baixinho. Mas quando estão a sós, parecem dois inimigos, se degladiam o tempo todo, se ofendem o tempo todo, se levantam um contra o outro o tempo todo, faz da casa um inferno. Quem vê eles na rua fala assim: parece dois anjos. Mas dentro de casa, onde os olhos dos homens não podem ver e os ouvidos dos homens não podem ouvir, parecem dois inimigos. De anjos parecem dois demônios convivendo um com o outro. Ei, eu não sei se sua vida é assim, mas não é o que Deus quer. Ah, então como é que eu mudo isso? Eu separo? Não, você se arrepende. Irmão, quem arrepende primeiro, quem se deixa convencer pelo Espírito Santo primeiro é que ganha. Não é quem bate. Não fica esperando o outro consertar. Se Deus está falando ao seu coração, ei, deixa a voz dele entrar no seu coração, deixa a voz dele ministrar o seu coração, deixa a voz dele consertar dentro de você aquilo que ele está te chamando a fazer. Não espere do outro aquilo que Deus está falando com você. Não espere que o outro faça aquilo que Deus já declarou para você. Se você se sente quebrado, o quebrado não é da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? O shalom, shalom. O que é o shalom, shalom? Para algumas pessoas é apenas paz, tá certo, tá certo. Só que vai muito além disso. O shalom, shalom significa nada quebrado, nada faltando, nada fora de lugar. Sua vida está quebrada, seu relacionamento está quebrado. O que está quebrado na sua vida não é da vontade de Deus. Entenda isso nesse dia. O que está quebrado na sua vida não é da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Shalom, shalom. Nada quebrado, nada faltando, nada fora de lugar. Quando você se arrepende, sabe o que você vai experimentar? Escreve aí nos comentários, shalom. Só para você entender, você vai viver isso nesses dias. Eu declaro, irmão, você que está aqui nesse discipulado comigo todos os dias pela manhã, você vai começar a viver o shalom de Deus. Você vai começar a ver Deus entrar na sua vida. Deus vai vir e vai começar a consertar na sua vida. Você vai ver a sua vida, o que vai virar nesses 365 dias. Você vai experimentar o shalom, você vai experimentar paz. Eu declaro paz sobre a sua vida, mas além da paz que excede a todo entendimento, paz que você não consegue compreender, vai ter dias que você vai sentar, você vai falar assim: o que é isso? O que é isso? É paz. Aí você vai falar assim: eu nem consigo entender por que eu estou vivendo isso. É porque ela excede a sua capacidade de pensar. Você não consegue dimensionar, raciocinar o nível da paz que Deus quer na sua vida. Kel, Esther, você vai viver o shalom. A palavra vai entrar e ela vai começar a construir na sua vida. Ela vai começar a alinhar a sua vida. Ela está começando a dar uma nova forma na sua vida. E o que vai acontecer no tempo? O shalom. Nada quebrado. Nada vai ficar quebrado. Não é da vontade de Deus que a sua vida seja uma vida quebrada. Seus relacionamentos sejam relacionamentos quebrados.
a sua vida profissional, sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida espiritual seja uma vida quebrada. A sua saúde física, emocional, espiritual seja quebrada. Não é da vontade de Deus. Entenda isso. Nada vai ficar quebrado. Ele não veio para pisar a cana quebrada, ele vem para restaurar a cana quebrada. A cana está quebrada, ele vem e renova ela, ele vem e restaura ela. Irmão, se nesses dias você está quebrado, eu quero declarar o shalom de Deus sobre a sua vida. Vai vir o tempo onde Deus vai pegar você, ele vai restaurar você. Você está quebrado, mas você se humilha diante dele, você reconhece: Deus, eu estou quebrado, mas eu preciso do Senhor. Ele vai vir, ele vai te restaurar. Mas também do outro lado ele vai vir, ele vai preencher tudo que falta. Deus não é o Deus da falta, ele não é o Deus da escassez, ele é o Deus da abundância. Eu vim para que tenham vida. Isso são palavras de Jesus, Esther. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Abundância no original é periseu. Vida que excede a todo entendimento, a todo pensamento. Vida que quando eu tento conjecturar, imaginar, visualizar, a vida que Deus tem para mim excede. É uma vida que excede, transborda. É uma vida tão linda, tão poderosa, tão maravilhosa, que é maior do que você. E se é maior do que você, o que Deus vai fazer em você é para que Deus ele quer que você se torne não apenas alguém que é abençoado, mas se torne também um abençoador. Eu quero declarar que durante esses 365 dias, você não somente será alguém que deixará de ser quebrado, que vive quebrado e que vive em falta, você será restaurado e será alguém abundante nessa terra, alguém que terá mais do que o necessário. Você é e se tornará cada dia abençoado, mas também você se tornará abençoador. Pessoas vão vir até você e você vai abençoar essas pessoas. Você terá em abundância. E quando eu falo de abundância, irmão, não pense apenas em recursos naturais, mas também em recursos espirituais. Deus está colocando algo tão grandioso dentro de você nesses dias que a sua vida vai ser um canal de bênção para outras pessoas. Amém? Está comigo? O orgulho atrai juízo, a humildade atrai alívio. Está quebrado? Desça, se dobre diante dele. Quem desce por honra, sobe por graça. Quando você entende, eu estou quebrado, se humilhe diante do Senhor. Se humilhe. Pai, eu ouvi que o Senhor é o Deus do shalom, shalom, que nada fica quebrado, que nada fica faltando. Então eu quero, Pai, eu quero me humilhar diante do Senhor, porque a minha vida está quebrada. As áreas da minha vida estão quebradas. Eu quero experimentar o shalom do Senhor. Eu quero experimentar essa restauração do Senhor. Eu quero experimentar, ser preenchido, ser saciado, ser abundado pelo Senhor. Irmão, vai declarando isso sobre a sua vida, vai buscando ao Senhor, vai se humilhando ao Senhor. Quem desce por honra, sobe por graça. E a graça do Senhor vai vir ali e vai te alcançar ali, nesse vale de humilhação, nesse lugar onde você se humilha. É o próprio Deus que vem. E Ele vai te socorrer. 2 Crônica 13, 18. Pois confiou no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Eles estavam numa guerra. E na guerra, o que acontece? Veja bem, eles confiaram mais no Senhor do que nas armas que tinham, na estratégia que eles tinham. E o que acontece? Eles viveram a vitória. E é interessante porque fala o Deus dos seus antepassados. Mas eles colocaram essa confiança no Senhor. Irmão, eu não sei a guerra que você está vivendo, mas é tempo de voltar a confiar no Senhor. Eu não sei pela dificuldade que você está atravessando, mas é tempo de colocar o seu coração novamente no Senhor. Quantos estão entendendo? Irmão, Deus está te chamando a voltar para Ele. Deus está te chamando a colocar o seu coração novamente nele, a colocar a sua confiança nele, porque de repente você está confiando em tantas coisas, em tanta parafernália, e tudo aquilo que você confia, presta bem atenção, que não é o Senhor. Você construiu um bezerro de ouro para a sua vida. De repente você confia na sua capacidade, na sua engenhosidade, na sua inteligência, na sua força, você confia na tecnologia, você confia em tudo, menos no Senhor. E presta bem atenção, você tem um bezerro de ouro,
E de repente você tem uma criação de bezerros de ouro. É hora de você lançar os seus bezerros de ouro fora e voltar o seu coração a alinhar e confiar no Senhor. Porque de repente você está lutando batalhas e as suas batalhas você entra e perde, entra e perde, entra e perde. Porque a sua confiança está apenas naquilo que é falho, naquilo que é humano, naquilo que não tem graça, naquilo que não tem glória. Então é hora de voltar a confiar no Senhor. Estamos vivendo um tempo profético. Encerra hoje. O mês do calendário bíblico é o mês de Tamos, da tribo de Ruben. É interessante porque esse mês, uma das principais coisas que esse mês que está fechando hoje nos chama a fazer é tirar todo o bezerro de ouro do nosso coração. Isso fala de que o lugar que você colocou sua confiança, se você confia mais nas coisas desse mundo do que no próprio Deus, é hora de você abandonar os seus bezerros de ouro. Irmão, estamos iniciando o segundo semestre. Presta atenção nisso. Estamos vivendo um segundo semestre. E se nesse segundo semestre você quiser continuar vivendo, confiando naquilo que você confiou no primeiro semestre, e se o seu coração está cheio de bezerro de ouro e você não quer se despojar dos seus bezerros de ouro, não espere nada novo nesse segundo semestre. Não espere viver novidade de vida no segundo semestre. Não espere um resultado melhor nesse segundo semestre. Se você fica feliz em viver como bronze da aparência, mas não como o ouro que carrega glória e tem substância, tem essência, cuidado, cuidado. Abias venceu Jeroboão porque confiou no Senhor. Ele não foi o número dos soldados, mas foi a aliança que determinou a vitória. A sua confiança está na estrutura ou no Senhor? Você confia mais na sua tecnologia, na sua engenhosidade, na sua capacidade do que no Senhor? Cuidado. A fé vence guerras. A fé que vence guerras é aquela que está ancorada na aliança. Qual aliança você tem? Você tem uma aliança com o Senhor ou você está de rolé? Você tem uma aliança com Deus ou você vive um momento? Você está no hype, é porque todo mundo agora fala de Deus, eu vou falar de Deus. Não, irmão, ei, converta. Converta, volte seu coração para o Senhor, se humilhe diante do Senhor, para que você possa experimentar aquilo que só Ele pode fazer na sua vida. É hora de abandonar os bezerros. É hora de abandonar os bezerros. Não se deslumbre. Não seja um deslumbrado. Não seja alguém que é levado por ventos. Tenha raízes. A confiança no Senhor sempre trará testemunho. Existe um testemunho que vem pela presença. Amém? Passagem do Novo Testamento de hoje, veja bem, nós estamos no livro de Romanos. Romanos 8, 26. O que fala aqui? Nada nos separa. A intercessão e o amor imbatível. Romanos 8, 26 diz assim: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Adriano, eu estou fraco. Quem vai me ajudar na minha fraqueza? Pode vir aqui? Não. O Espírito Santo te ajuda na sua fraqueza. Quando você está fraco, irmão, é o próprio Espírito Santo que intercede por você com gemidos inexprimíveis, com gemidos que você não consegue nem entender. Então, o que acontece? O Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Presta atenção nisso aqui. Dentro de você existem pontos fortes e pontos fracos. Existe fraqueza e força. Como que você lidar com isso? Os seus pontos fortes, você vai descobrir através do seu TDAH. Quem estava aí já sabe, TDAH. Ponto forte está no TDAH. E o ponto fraco? Ponto fraco, irmão, não é para você esconder. Porque muitas vezes o que acontece? Você coloca seus pontos fortes nos outdoors, nos posts, no feed, no story do Instagram, no status do WhatsApp. Ponto forte. E o ponto fraco? Fica escondido. Presta bem atenção. Seu ponto forte Deus te deu. Você tem que saber o que Deus te deu. Tem pessoas que são muito artificiais. Elas têm medo até de reconhecer o que Deus deu para elas. Deus te deu TDAH. Só que Ele te deu pontos fracos. Te deu fraquezas. Só que veja bem, você pode viver através do seu TDAH, mas você não deve se esquecer das suas fraquezas. Porque Deus, Ele é capaz de pegar a nossa fraqueza e tornar ela um ponto forte. É Ele que faz isso. É Ele que faz isso.
que o texto está falando? O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. O que nos separa do amor de o que nos separa do amor de Cristo? Nada pode separar. O Espírito Santo ele pode vir e habitar e trazer vida, trazer força na nossa fraqueza. Mesmo em batalhas internas, o amor de Cristo ele é constante. Cristo tem um amor constante. Ele não é como a maioria, que só ama quando está fazendo o certo. O amor de Deus é incondicional. Amor incondicional. Prazer, não. Amor é incondicional. Se você é pai e mãe, você entende isso. Você ama seu filho incondicionalmente. Seu filho está fazendo as coisas direito, você ama. Seu filho está fazendo coisas erradas, você ama do mesmo jeito. Você não ama seu filho pelo que ele faz ou deixa de fazer. Agora, uma outra coisa é você se agradar dele. É diferente. O agrado depende de condição. Amor não. Então, o amor, quem nos separará do amor de Cristo? Quando eu estava lá, irmão, nos meus 10 anos afastado do caminho do Senhor, vagando, bebendo, fumando, me drogando, me prostituindo, aprontando, o amor de Deus estava ali comigo. O amor de Deus estava ali comigo. Isso aqui é libertador e de repente você precisa disso. Porque você é alguém que quer fazer coisas para ser amado por Deus. Você não é amado por aquilo que você faz. Você é amado porque você é filho de Deus. Deus te ama. Ei, deixa essa verdade entrar dentro de você. Deus te ama. O amor dele não depende do que você faz. Depende de quem você é. E quem você é filho. Uma declaração para você, irmão, fazer todos os dias quando você acordar. Até isso realmente se estabelecer, se enraizar dentro de você. Declare, eu sou amado. Declara aí, eu sou amado, eu sou amada. Declara, Deus te ama. Jesus te ama. O Espírito Santo tem ciúmes de você. Ei, você não tem ciúmes de uma pessoa que você não ama. Ei, declara isso. Escreve nos comentários, sou amado, sou amada. Eu sou amado. Ah, fulano não gosta de você, não tem problema. Eu sou amado. Fulano diz que não gosta de você, não tem problema. Eu sou amado. Eu sou amado, irmão. Entenda isso, o amor é incondicional. E a palavra também continua falando que nós somos mais que vencedores. O que nós vamos entender nesse texto de Paulo? Em nossas fraquezas, o Espírito Santo ora conosco. Elisa, no dia da sua fraqueza, você fala assim, eu não tenho força nem para orar, mas eu vou ali, eu vou dobrar os joelhos, eu vou ficar ali, eu vou tentar orar. E pode ser que não saia uma palavra da sua boca, mas o Espírito Santo dentro de você, ele ora, ele libera um clamor naquela hora, com gemidos inexprimíveis. Haverá dias que você fala assim, eu não tenho força para orar, e vai chorar. É interessante, quem que chora? Ana chora. Ana, mãe de Samuel, chora. Ela dobra os joelhos diante do altar. Ela estava cansada de ir ali, ir e vir. E ela era fustigada por Penina. Aí um dia ela entra no templo. Só que ela entrou no templo com uma nova atitude. E ela dobra os joelhos e ela chora. Ela libera um clamor. O sacerdote que estava sentado na cadeira observando, ele olhou e ele conjecturou de maneira errada. Ele falou, filha de Belial, cheia de vinho, a essa hora da manhã. Ela se levanta e fala, não estou cheia de vinho, não. Eu estou com a alma amargurada, e a minha alma amargurada está procurando paz. Ela estava ali chorando e sendo vista pelo homem de Deus de uma maneira errada. Porém, no choro dela havia um clamor do Espírito, gemendo por ela. Você entende isso? Tem uma música da Ludmilla Ferber que fala sobre isso, né? Ela está na glória com o Senhor, mas ela nos presenteou, né, com essa canção. É uma canção boa para você pegar ela e de repente usar ela nos seus momentos de busca, de oração, né? Nem que seja para ficarmos em silêncio a só nós, nem que seja ouço ouvir sua voz, acho que é isso mesmo. Muitas vezes nós vamos para um momento de oração, irmão, não vamos ter o que falar. Mas você vai sentar ali, vai permanecer ali. E esse permanecer ali, com o coração aberto e alinhado, Deus toca a sua vida, Deus ministra a sua vida. O Espírito Santo ora através de você, por você.
levando ao trono de Deus um clamor que de repente nem por suas palavras poderia ser liberado. Uma pergunta para você: você tem confiado no amor de Deus mesmo em dias nublados? Porque algumas pessoas pensam que Deus muda como o homem, como as estações. Deus é o mesmo, ele permanece o mesmo. Presta atenção, tem dias que você vai acordar, o dia está nublado. Naquele dia que está nublado, tem nuvens sobre toda a camada, né, da atmosfera. Aí você olha para o céu e fala, está nublado. Você não consegue ver o sol naquele dia. Mas mesmo você não vendo o sol está ali, ele está sobre as nuvens. Você não consegue ver, mas o sol continua no mesmo lugar. Isso fala de que tem dias que você vai ter dias nublados, dias difíceis, dias ruins, dias maus. Naquele dia você vai falar onde que Deus está. Ele está no mesmo lugar onde ele sempre esteve. O que acontece na minha vida e na sua vida não abala o trono de Deus. Deus continua no trono, ele continua reinando, ele continua governando. O que você precisa fazer nos dias maus, nos dias nublados, é redirecionar o seu coração para onde Deus está, porque ele permanece no mesmo lugar. O trono dele não é abalado pelas circunstâncias humanas, pelas dificuldades humanas. Ele permanece no mesmo lugar. Deus abençoe você, Elisa. Ele permanece no mesmo lugar. O Espírito intercede quando as palavras acabam. Irmão, eu oro para que as nossas palavras se acabem ao longo desses 365 dias. Eu oro para que as nossas palavras cheguem ao fim, para que possamos experimentar a oração do Espírito, o clamor do Espírito, o gemido do Espírito. Nenhuma fraqueza é maior do que o amor que nos segura. Temos um seguro, o amor de Deus. O amor de Deus é a nossa segurança. O amor de Deus é o que nos guarda, é o que nos livra, é o que nos protege. Salmo 18, no verso 43. Tu me livraste de meus acusadores e me puseste como governante das nações. Davi, orando isso ao Senhor. Deus não apenas nos livra, ele nos posiciona, nos reposiciona com autoridade. A dor é só a ponte para o governo. Está doendo, irmão? Deus está te transicionando. Está sofrendo? Está sentindo dores de parto? Deus está dando à luz na sua vida algo que ainda não existe. Então, para dar à luz, a mulher, ela passa por um processo. Esse processo é dolorido, mas o que acontece? Ele dá à luz a um novo tempo, e nesse novo tempo Deus está muitas vezes tirando das suas entranhas, de dentro de você, algo que é muito maior que você. Você é uma semente que carrega um potencial, e no momento de dar à luz haverá dor. No momento de gerar haverá dor, mas depois que passa, haverá algo grandioso, algo glorioso. É isso que Davi ora aqui. Agora veja bem, você crê que o que te feriu será usado para te promover? Aquilo que te feriu pode te promover, irmão. Aquilo que se levantou contra a sua vida pode ser usado em Deus para te abençoar. Uma das promessas mais maravilhosas que existem é que Deus é capaz de fazer tudo cooperar para o nosso bem. Tudo, o mal e o bem, cooperam para o nosso bem. Quando nós estamos alinhados, vivendo o destino, o livramento é o solo onde Deus planta a sua autoridade. Deus, ele é um Deus que nos livra. Deus exalta os que perseveram, mesmo sendo perseguidos. Então não importa a perseguição que você viva hoje, não importa quem está se levantando contra a sua vida hoje. Irmão, quem se levantou contra Davi? Foi o próprio rei. Davi foi ungido para ser rei. Ele tinha uma unção real, mas ele estava sendo processado, sendo preparado para chegar ao trono. Agora, presta bem atenção. Ele foi perseguido pelo rei. Qual é o nível da perseguição que você vive? Quem é que te persegue? As pessoas que te perseguem é porque elas percebem muitas vezes que você foi chamado a ocupar os lugares que elas estão, que você carrega uma unção tão como a unção que elas carregam, mas também elas podem perceber que a unção que há em você é uma unção superior à unção que elas carregam. Então, isso gera perseguição. Toda unção atrai perseguição. Jesus foi a pessoa mais ungida que já pisou nessa terra. Será que Jesus foi perseguido? Será que Jesus é perseguido? Ele era um poço de unção ambulante. A unção também gera perseguição. Quer ser ungido? Busque da unção. A unção, irmão, veja bem, ela tem um preço. A salvação é pela graça, a unção não. A unção tem preço.
Pague pelo preço da unção. Com jejuns, com oração, com leitura da palavra, com meditação, com renúncia. Saindo da zona de conforto, fazendo aquilo que não quer fazer, mas que sabe que precisa fazer, sendo uma pessoa disciplinada. A unção, ela vem por preço. Preço que se paga. Uma vida devota, uma vida renunciada, uma vida rendida. Isso libera unção na sua vida. Deus exalta aqueles que perseveram. Davi foi exaltado? Saul perseguiu Davi. Onde que Saul terminou e onde que Davi terminou? Jesus foi perseguido? E onde que Jesus terminou? Qual foi o nível da perseguição que ele teve? Um homem que não cometeu pecado, um homem que não teve nenhum erro, foi crucificado. E a palavra diz que Deus lhe deu um nome que está sobre todo nome, e diante desse nome todo joelho se dobra, toda língua vai confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Os reis dessa terra vão se dobrar diante dele, porque ele não foi colocado como rei, ele foi colocado como rei dos reis. Ele sofreu perseguição, sofreu. Só que essa perseguição foi o combustível para colocar ele num lugar na eternidade, onde ninguém consegue acessar. Mas todos têm que reconhecer, ele é rei dos reis. Para finalizar, irmão, Provérbios 19, verso 27. Provérbios 19, verso 27. O risco de rejeitar a instrução. O que Provérbios 19, 27 fala? Se você deixar de ouvir a instrução, dará as costas para o conhecimento. Quem evita ouvir a instrução, quem não gosta de aprender, quem não quer ser instruído, dará as costas para o conhecimento. Irmão, quando você zomba do conhecimento, o conhecimento zomba de você. Quando você zomba da sabedoria, vira as costas para a sabedoria vai rir na sua cara. Porque tudo o que te falta hoje, te falta porque você não tem o conhecimento certo. Se você aprender a amar o conhecimento, a buscar o conhecimento, o que vai acontecer? Esse conhecimento que você busca vai te dar resultado, vai te dar crescimento. Alguns de vocês não conseguem ler e entender a Bíblia. Você até lê, mas não entende. Quando você lê sem entender, é como comer sem mastigar. Você fala assim: eu estou me alimentando, mas parece que isso não me enche. Então, o que acontece? Buscar a sabedoria, buscar o conhecimento, investir nisso. Investir o que, Adriano? Investir, primeira coisa, tempo. Tempo. Segunda coisa, investir financeiramente. Por quê? Porque sim, porque o conhecimento ele tem preço, ele tem valor. Ontem nós falávamos aqui da Rainha de Sabá. A Rainha de Sabá, ela foi uma das primeiras que foi ter uma mentoria com Salomão. Ela chega ali com o coração cheio de dúvidas. E quando ela chega ali, ela traz uma comitiva de camelos. E sempre que a Bíblia fala de camelos, está falando de riqueza. E riquezas que querem ser transferidas. Ela chega ali com o coração cheio de dúvidas. Ela vê o reino de Salomão e ela tinha ouvido falar da sabedoria de Salomão. Então ela chega e se assenta diante de Salomão e começa a fazer perguntas. Começa a expor seu coração, suas dúvidas. O que acontece ali? Salomão traz a resposta a todas as dúvidas, questionamentos que pesavam sobre o coração daquela mulher. Quando ele responde tudo, quando o coração dela é descortinado, é cheio de paz, pela luz que carregava Salomão, sabe o que acontece? Ela transfere toda a riqueza que ela trouxe para Salomão. Só em ouro, 4.200 quilos de ouro. Presta bem atenção nisso, irmão, isso é muito poderoso, sabe por quê? Converte hoje 4.200 quilos de ouro, só para você entender, em ouro, quanto ela pagou pela mentoria que ela recebeu de Salomão. Ela investiu em conhecimento, conhecimento de reis. Ela olhou para o rei que Salomão era, para o reino que ele estava edificando. Ela falou: eu preciso aprender com esse cara. Eu preciso extrair dele. Ela chegou ali, ela mostrou que ela tinha condição de pagar. Ela sentou e abriu seu coração. Quando ela teve todas as respostas, ela fez o pagamento. Ela pagou. Sabe o que acontece quando ela paga pelo conhecimento? Se você continua lendo o texto, o que você vai ver ali? A palavra fala que ela foi embora mais abastecida do que ela chegou. Porque tudo que ela olha no reino de Salomão, e que ela falou, eu quero, tudo que ela olhou e ela desejou, Salomão deu para ela. Isso fala de quê? Quando você paga pelo conhecimento, você não volta vazio. Quando você investe no conhecimento, se você está investindo aqui, você está investindo no tempo. Quem está aqui comigo, irmão, estamos aqui há mais de 1 hora. 1h20, misericórdia.
Ainda bem que as férias estão acabando. Depois das férias é meia hora, tá, irmão? Não acostuma com isso, não. A partir de agosto é meia hora só. Estruturar isso aqui para a gente ficar aqui meia hora. Então, 1h20. Isso aqui não vai acontecer. Agora, ela pagou pelo conhecimento. Você que está aqui está pagando pelo conhecimento. Mas, Adriano, não te dei nada, você está me dando atenção. Seu maior ativo hoje é seu tempo. Seu maior ativo hoje é a atenção. Depois você começa a pagar recursos. Então investe em conhecimento. Agora veja bem, o que nós vamos aprender aqui? Toda queda começa com uma surdez espiritual. Todo mundo que cai, antes de cair, ficou surdo. Uma pessoa que cai em desgraça, ele ficou surdo espiritualmente primeiro. Quem rejeita a correção sempre caminha rumo à insensatez. Quem é duro quando é corrigido, vai se quebrar, irmão. Vai se quebrar. Pergunta para você ainda permite ser instruído? Você busca a instrução? Você ouve as vozes que ainda falam na sua vida? Você ouve seu pai, sua mãe? Você ouve seu líder? Você ouve? Quando eles falam, você ouve? A instrução é proteção. Ser instruído é ser protegido. O tempo que você ouve, que você investe ouvindo a instrução, você está gerando proteção. Não adianta ter seguro de vida, seguro de casa, seguro de saúde, você pode ter seguro de tudo, mas se você resiste à instrução, você vai ser destruído. Seja instruído, irmão. Seja instruído. Tenha um coração ensinável. Só permanece de pé quem permanece ensinável. Eu já estudei tudo, eu já aprendi de tudo. Não. Continue ensinável. Só pode levantar para ensinar quem um dia sentou para aprender. Escreve isso aí. Escreve isso em letras bem grandes. Sabe o que vai acontecer na sua vida? Veja bem, você não está vindo aqui aprender com qualquer pessoa, você não está investindo o seu tempo aqui à toa. Você que está vindo aqui hoje, volta amanhã e continua vindo ao longo desses 365 dias, você está participando de um discipulado. Qual é o resultado de você participar de um discipulado? Sabe o que acontece? Algo está sendo gerado dentro de você. E o que Deus está gerando na sua vida, através da minha vida, não é para ficar em você. Eu quero declarar que você, ao longo desse tempo, você vai se tornar também uma voz para falar daquilo que Deus está gerando dentro de você. Aquilo que eu compartilho com você não para em você. Eu declaro que isso vai crescer dentro da sua vida tanto, vai inundar o seu ser, que você vai ter que abrir a sua boca para falar. Você vai falar assim, mestre, eu estava lá e de repente eu estava falando. Eu estava lá e de repente, quando eu vi eu estava falando. E eu falei assim, de onde que eu estou falando? Eu estou falando porque eu estou ouvindo. Porque sentou para aprender. Quem sentou para aprender tem autoridade para levantar também para ensinar. Tá bom? Então Deus abençoe sua vida, irmão. Deus te abençoe, você é amado. Aprendemos tanta coisa aqui nessa manhã. Fomos inundados, fomos alimentados pela palavra de Deus. E como isso é bom, irmão. Como isso é bom. E você vai ver como que o seu dia vai fluir. E é isso que eu quero orar aqui para encerrar e declarar. Sua vida vai fluir nesse dia. Pai, em nome de Jesus, eu oro e declaro nessa manhã que toda resistência espiritual e natural é quebrada agora pelo poder do nome de Jesus. Nós ativamos os anjos no mundo espiritual e declaramos anjos indo à frente. Declaramos que tudo que estava travado é quebrado. Declaramos que tudo que estava sendo resistido é destruído. E declaramos nessa hora o avanço. Declaramos o avanço. Declaramos a unção parates, a unção de rompimento, a unção de crescimento, uma unção para avançar. Declaramos sim um dia de avanço em nome de Jesus. Declaramos que portas que estavam fechadas se abram. Declaramos que portas que estavam sendo resistidas sejam abertas nesse dia. Pai, declaramos um tempo de respostas. Falamos que orações que já foram feitas e que chegaram no teu trono, nós clamamos pelas respostas dos céus. Declaramos que toda resistência no mundo espiritual para que as respostas não cheguem no tempo certo são quebradas. Declaramos anjos trabalhando intencionalmente, ativados para trazer aquilo que os céus já liberaram. Falamos à terra, ouça tudo aquilo que já saiu do trono de Deus, toda a declaração, todo o decreto que saiu dos céus. Declaramos que a terra ouça, obedeça e libere o seu incremento. Tudo o que os céus já liberaram, a terra libere também. Pai, abençoamos esse dia. Declaramos um dia de bênção, um dia de vitória na nossa casa, no nosso trabalho, Pai, nas escolas, nos lugares onde os teus filhos estarão. Um dia de bênção, um dia de vitória, um dia de glória. Em nome poderoso de Jesus. Pai, livra-nos do mal nesse dia. Livra-nos do mal.
Pai, eu quero declarar nessa hora que todo o mal que foi planejado pelo inimigo contra a nossa vida não prospera. Declaramos que toda arma que foi forjada no inferno contra a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, Pai, contra a vida dos nossos, declaramos que essas armas são inutilizadas agora, são sabotadas agora. E declaramos que tudo que vinha contra nós nessa hora trabalha a nosso favor. Tudo que vinha para nos diminuir nos faz crescer. Tudo que vinha para nos adoecer libera saúde na nossa vida. Tudo que vinha para nos roubar vai nos fazer prosperar. Tudo que vinha para nos fazer recuar vai nos fazer avançar. Declaramos uma inversão. Tudo que foi feito contra nós trabalha por nós, trabalha a nosso favor. Pai, eu declaro vitória do Senhor sobre esse dia. Declaro que o nosso coração está alinhado ao Senhor, porque nós confiamos no Senhor. Pai, nós renunciamos nessa manhã, nesse dia, a todo bezerro de ouro. Pai, onde há uma confiança falsa estabelecida, revela, fala, mostra, Espírito Santo de Deus, para que o nosso coração volte totalmente para o Senhor nesse tempo, em nome de Jesus. Em nome poderoso de Jesus. Te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós engrandecemos o seu nome. Santo, 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 santo. Tu és santo. Tu és santo. A sua glória enche a terra, a sua glória enche a nossa casa, enche a nossa família, enche os lares, enche o nosso local de trabalho. Nós precisamos do Senhor. Nós até podemos tentar ir sem, mas nós não podemos. Pai, nós não queremos viver o brilho do bronze, da aparência. Queremos viver a glória. Por isso, Pai, derrama a sua glória sobre a nossa vida. Maior glória para esse tempo, mais da tua glória, mais da sua presença. Que possamos ser aqueles que reconhecem a tua presença, Pai, aqueles que caminham como caçadores, guiados por uma fome espiritual, não por uma história. Que possamos, sim, conhecer a história, mas que possamos ser movidos pela fome de hoje. Pai, eu oro, aumenta a fome, aumenta a sede dentro de nós. Pai, em nome de Jesus, eu decreto fome e sede sobre a vida de cada um que assiste e que assistirá a essas manhãs. Que o Senhor desperte a fome e a sede no coração de cada um. Que não haja saciedade, mas que haja fome, uma fome que cresce, uma fome que se volta para o Senhor, corações famintos pela tua presença. É o que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Em nome poderoso de Jesus. Amém, irmão? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. A partir de semana que vem, nossos horários vão ser reduzidos. Mas continue. Eu fico feliz de ver vocês aqui. Vocês me inspiram. Vocês me fazem entender que eu não comecei a fazer isso aqui de maneira aleatória. É porque isso vai alcançar pessoas. Pessoas que vão ter suas vidas transformadas pela palavra de Deus. O fundamento da transformação na sua vida vai ser a própria palavra de Deus. E isso é segurança. Isso é construir com o fundamento certo. Sua vida vai crescer, vai florescer, vai multiplicar. Os dias vão passar, os meses também e o ano também. Mas a maneira como eu escolho fazer as coisas ao longo desse tempo é muito importante. É muito importante. Irmão, a live fica salva. Compartilhe essa live com mais pessoas, para que pessoas ouçam, para que Deus toque o coração de pessoas. Me ajude a alcançar mais pessoas. Ajude aquilo que está sendo liberado aqui a chegar em pessoas que eu não tenho acesso, mas que você tem acesso. Eu creio que no devido tempo essas pessoas vão ser gratas a você, por aquilo que você foi o canal para abençoá-las. Deus abençoe sua vida. Guarda isso. Shalom, shalom. Nada fica quebrado, nada fica faltando, nada fica fora de lugar. Você está no caminho de viver o seu shalom, shalom. E você vai viver isso. E quando você estiver vivendo, você vai lembrar de mim, você vai falar assim, ele falou que eu ia viver. Ele falou que eu ia viver. Você vai viver, irmão. Não importa o que está quebrado, não importa o que está faltando. Você vai viver uma restauração. Você vai viver uma plenitude da parte de Deus. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã.